Bom dia, meus netinhos. Que alegria, não é mesmo? Nós estarmos reunidos para essa manhã de domingo, não é? Nosso papo virtual. Adoro, antes do almoço, tomar um chá, aproveitar. Estou em dúvida em qual chá eu tomo. As meninas traz tudo aqui para a mesa. Acho que eu vou tomar um de cidreira, né? Gostoso, bem gostoso. Adoro tomar um chá antes do almoço, para poder preparar o estômago, né? Para poder receber o alimento. Adoro, gente, temperar o chá com rapadura, olha. Fica saudável, né? Fica gostoso, que é uma maravilha. Vocês gostam também? Adoro o chá temperado com rapadura. Fica docinho, uma delícia, né, gente? Bom demais. Estão servido? Estão servido do chá? Deixando aqui curtir, né? Gostoso. Mas hoje vim aqui tomar esse chá, né? Antes do almoço. Fiquei pensando que de manhã lá na minha cama, né, quando eu li a minha leitura habitual, você sabe, né, toda manhã, primeira coisa, quando eu abro os olhos, primeiro é fazer uma prece, né, agradecendo o dom da vida, mais um dia ter acordado para poder viver, né, viver com amor e harmonia. Depois eu sento na cama e pego o livro que eu estou lendo na oportunidade, né? Agora, vocês sabem, né, que eu estou lendo Provérbios de Luz, do meu netinho Elis. É o Espírito Friedshine que escreveu. E hoje eu achei muito interessante, né? Por isso que eu resolvi gravar aqui esse bate-papo nosso, tomando meu chá com rapadura, porque o ditado popular, gente, rapadura é doce, mas não é mole não. Você tem as lutas acerbas. Olha que palavra bonita, gente. Lutas acerbas. Essa foi a palavra que o Friedshine usou para poder descrever, né, sobre esse ditado popular. São as lutas que nós passamos difíceis nos nossos dia a dia, né? Que vai trazendo para nós aprendizado, crescimento espiritual. A gente sabe viver, né, gente? Se ficar só reclamando, blasfemando contra a vida, não adianta nada, né? Passar por essa experiência difícil. O que acontece? No nosso convívio do dia a dia, né? Tem certeza que vocês já passaram por isso, né? Quando tá com familiar, quando tá com vizinho, até mesmo um amigo, né? É muito comum a gente achar que a vida das pessoas tá melhor que a nossa, né? Que a vida das pessoas assim tá uma maravilha, que tudo é aplauso, que tudo é alegria, que tudo é felicidade, né? Mas a gente não sabe, meus netinhos, o que é que a pessoa tá vivendo na intimidade. O que ela viveu para poder conquistar aquele ponto que ela se encontra. A gente fica observando, por exemplo, né? Vamos falar dos artistas. A gente vê na televisão, né? Que a alegria, que a felicidade, às vezes mostra, né, as condições financeiras que eles conquistaram ao longo dos anos, a carreira. A gente acha uma belezura, né? A gente tem os nossos ídolos, a gente fica, né, aquela coisa, ah, quanto dinheiro tem, deve ser muito feliz. Nossa, é holofotes, é fotografia e tudo mais. Mas a gente não sabe, né, o que essas pessoas tiveram que passar para poder chegar àquela condição, né? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Por exemplo, o Silvio Santos, né, que é dono de uma rede de televisão, né? Ele começou a sua vida como o quê? Camelô, vendendo coisa, né? Lá no meio do povo. E foi conquistando com a sua inteligência, com o seu trabalho e tudo mais. Mas às vezes a gente fica olhando as pessoas que estão ao nosso derredor e a gente acha, né, que elas estão muito bem na vida, mas também a gente não sabe, né, meu Zetinho, o que está na intimidade delas, o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, as dificuldades que elas estão lutando para poder manter aquela condição que elas estão.
Mas é claro, né, meus netinhos, que nós estamos falando dessa questão financeira, mas é só sobre isso não. É alguém, por exemplo, que se destaca numa empresa, consegue uma boa colocação e a gente não. É uma pessoa que tem harmonia dentro do lar, que vive muito bem com a sua família. É uma pessoa que tem as suas conquistas no dia a dia, daquilo que ela deseja, e às vezes nós não conquistamos. Tudo isso que às vezes leva a gente a achar que a pessoa assim está no mar de rosas, né? E que nós é que estamos passando pelas dificuldades e pelas lutas acerbas. Mas isso que tem tudo a ver, gente, com o ditado popular de hoje é que rapadura é doce, mas não é mole não. Ih, meu chá tá esfriando. Deixa eu tomar um tiquitiquinho, deixa eu ver se tá bom. Deixa eu ver. Gente, mas tá uma delícia. Essa rapadura adocicou mesmo. Meu chazinho de camomila. Ó, de erva cidreira. Mas tá bom, né? Mas olha pra vocês verem. Adocicou esse chá, tá uma gostosura. Mas olha aqui a rapadura. É dura, gente. Eu nem consigo partir. Tinha que pedir. Foi a Cristina que partiu pra mim. Se Cristina vem partir essa rapadura, vai acabar quebrando a minha mão. Aí na hora que parte, gente, olha, sai os pedaços grandes. Aí tem que ficar picando menorzinho, né? Pra pôr na xícara. Porque senão fica muito grande o pedaço, fica muito doce, né? Então, é muito duro a rapadura. Ela é doce, mas não é mole não, né? Tem que ter esforço. Esforço no modo simbólico, né? Para poder partir os pedaços, para poder adocicar. Mas o que eu achei interessante nesse ditado popular, que é de uma sabedoria, que é uma coisa assim extraordinária, é porque se a gente fizer uma pesquisa, né? Se eu pudesse perguntar para vocês aí que estão me assistindo, né? O que você gosta mais, de doce ou de salgado? A maioria das pessoas, a maioria, né? Tem gente, é claro, que gosta mais de coisa salgada, né? Mas a maioria gosta de coisa doce, da sobremesa, né? Fica todo mundo esperando, né? Nos domingos, daqui a pouco é a hora do almoço, né? Fica esperando a hora da sobremesa. Até tem uma amiga, a Glória, diz que a família dela, né? Fica tudo esperando o dia do almoço do domingo, que reúne todo mundo. E é ela que é responsável por fazer a sobremesa. Então fica todo mundo esperando, né? Que sobremesa que vai ser, que sobremesa que vai ser. Os doces dela é uma delícia. Mas o que acontece? Então, a maioria das pessoas gosta de doce. Por isso que o ditado popular fala em relação à rapadura, né? Mas muitas pessoas acham que pelo fato de alguém estar vivendo no adocicado da vida, está tendo isso tudo muito fácil para aquela pessoa. Não tá não, gente. Às vezes aquela pessoa, mesmo tendo essa condição de destaque, de proeminência dentro da sociedade, seja em qualquer campo, né, gente? Na ciência, na filosofia, na religião, na política, até como artista, né? Não importa do que seja. O fato é que tem as lutas. Todo mundo, gente, nós vivemos num mundo de prova e expiação. Quem é que não tem problema, não é? Dá para nascer. Quem é que não tem problema aqui nesse mundo? Então, quando a gente faz a nossa viagem pelo orbe terrestre, nós vamos percebendo que os conquistadores de todos os campos tiveram que lutar, tiveram que buscar com esforço, com determinação, para poder chegar onde se encontram. E a nossa evolução é a mesma coisa, meus netinhos. Vocês acham que Jesus foi criado pela divindade, pelo nosso Pai perfeito? Claro que não. Ele foi fazendo o seu périplo, adoro essa palavra, périplo. Ele foi fazendo a sua caminhada, foi fazendo o seu estágio evolutivo. Diz que os mundos que ele viveu, né, já virou poeira, né? Poeira no universo. Há 5 bilhões de anos, ele já era o governador espiritual do nosso planeta, inclusive trabalhando para poder construí-lo, né? Mas o fato que a gente está querendo refletir é que para
todos os espíritos, todos nós que fomos criados simples e ignorantes, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que se aperfeiçoar, renovar a intimidade do coração. Por isso que rapadura é doce, mas não é mole não. Vai conquistar felicidade, vai conquistar harmonia, mas precisa se esforçar para isso. E Jesus, gente, é o maior exemplo que nós temos. Aliás, ele é o nosso modelo e o nosso guia, né? Ele mostrou para nós que é preciso nós enfrentarmos, de frente aquilo que a vida vai nos apresentando. Ele mesmo pôde dizer, naquele discurso que ele fez tão bonito, os seus apóstolos, quando ele convidou os apóstolos para poder seguir os seus passos, que os homens perseguiriam, que os homens açoitariam por seu nome, por sua causa, mas aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo. É tão bonito isso, né, gente? Dá uma força pra gente. Eu, quando leio assim as páginas do Evangelho, aquilo vai me enchendo de uma alegria, gente. O coração vai ficando adocicado, igual a rapadura, né? Mas se a gente perceber os seguidores de Jesus, todos eles, ou a grande maioria, né, gente, passou por perseguições, foram maltratados, alguns foram violentados, né, tiveram mortes terríveis, porque deram testemunho de amor a Jesus, encontraram a sua libertação, a sua iluminação interior, mas não foi doce não. Foi doce, mas não foi mole não. Melhor consertando, né, gente? Porque rapadura é doce, mas não é mole não. A vida pode ser até doce, mas não é mole não. É muita dificuldade, é muito problema que a gente vai enfrentando. Sabe o quê? Esse é obstáculo, né? Pra gente poder caminhar, pra gente poder seguir adiante, pra gente poder ir aprendendo, né? Deixa eu tomar no meu chá, só esfrio, igualzinho meu café da última vez, né? Eu fico falando, esqueço até do tempo, né? A gente vai tomando tempo de vocês, mas é bom, né? Falar do Evangelho. Olha, outro dia eu tava escutando, né? Tem uma palestra do meu netinho, que gosta muito de falar dos apóstolos, sabe o Elerson? Tava escutando ele falar e contando a trajetória dos apóstolos. Depois vocês assistem, tá lá no YouTube. Ele contando a trajetória dos apóstolos, o sofrimento que cada um passou. Gente, isso é testemunho para nós, que hoje não precisa viver nada disso, né? Que hoje o testemunho que a gente tem que dar é na intimidade do lar, no silêncio, é junto dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, pondo em prática os ensinamentos que nós tanto temos aprendido. Mas se a gente vê, por exemplo, Paulo de Tarso, né? Foi esse grande seguidor do Evangelho de Jesus que pôde cantar o Evangelho por onde ele foi chamado, por onde ele passou. Quantas perseguições, gente! Recebeu cusparada na face, bofetada, apedrejado. E como que morreu? Decapitado, lá em Roma, pelo fato do quê? Ser cristão. Seguia Jesus. O maior perseguidor que o mundo já conheceu dos cristãos, tornou-se perseguido, né? A vida vai aprendendo, vai demonstrando os caminhos para nós. Mas tirando ele, né, e esses primeiros seguidores, quando a gente lê a história desses missionários que passaram pela terra, né? Eu adoro Francisco de Assis, pobrezinho de Deus, né? Esse homem que veio trazer a luz da humildade, né? Quanto que sofreu, gente? Teve problema ocular, foi queimado de uma vista de um lado e do outro, sofreu perseguições por causa da luz da verdade e manteve-se de pé, seguiu adiante. Outro dia eu estava lendo uma história, gente, que me comoveu, da Madre Teresa de Calcutá, porque ela era um exemplo de caridade, né, como tantos outros. Mas diz que um dia ela foi pedir uma esmola, né, uma ajuda do trabalho assistencial que ela fazia para um homem, e ele cuspiu na mão dela. Ela falou assim então com ele: agora você me deu para mim, que era meu, e você deu o tamanho e falou assim: dá agora para os pobres. Olha, gente, que maravilha. Quando é que a gente vai ter condição de poder agir dessa forma, né?
Para agir dessa forma, eu preciso muito desprendimento, muita humildade, muito entendimento da vida, muitas lutas acerbas. Porque essa mulher que foi missionária do amor, ela teve que passar pelas suas lutas, não é? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Teve que vivenciar as suas dificuldades para o despertamento dos valores do seu coração. Chico Xavier, a mesma coisa. O Divaldo nos nossos dias. Tanta gente. E nós outros, né? Porque nós também, em menor escala, temos as nossas lutas acerbas para a gente poder chegar à nossa iluminação interior. Mas hoje, né, com esse tema das lutas acerbas, de rapadura é doce, mas não é mole não, eu fiquei assim pensando em uma das histórias desses grandes espíritos que passaram aqui pela Terra, que a gente podia compartilhar, né, com vocês, hein, meu netinho? Para a gente poder encerrar o nosso papo de intimidade. E eu fiquei lembrando de uma passagem que a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo, ela vai contar num dos livros, né, que ela psicografou através do Divaldo. Ih, meu Zetinho, confundindo tudo, desculpa, vou corrigir, tá bom? Memória, gente, vai ficando fraca uma coisa, né? Foi a benfeitora Joana de Ângeles, não foi a Amélia Rodrigues não, apaga isso, viu? Foi a benfeitora Joana de Ângeles, está no livro Ante os Tempos Novos. A Luzia esquece das coisas, depois vem um relampejo assim na mente, né? Acho que intuição, né, gente? Para corrigir o que falou errado. Não pode falar coisa errada, não, né? Então tá no livro Ante os Tempos Novos. Essa história que eu vou narrar, né? Do meu jeito, é claro, porque igual a Joana, eu não consigo, né? Ela fala tão bonito. Mas ela conta, né, que num dia assim de manhã cedo, lá no porto de Ostia, em Roma, né, o navio parou e vieram aquelas pessoas tudo amarradas a cordas, né, iam ser levadas para o circo romano para dar o testemunho de amor a Jesus. E entre essas pessoas tinha um homem, né, estava amarrado também. E ele, enquanto caminhava, subindo aquela encosta da montanha, sorria, né? Via a beleza de Roma, né? Porque Roma é muito bonita, nunca fui, né? Mas é bonita, que eu já vi nas fotos e tudo mais. Então aquele céu azul, o mar beijando aquelas terras no porto, né? E ele estava sorrindo. Então o soldado olhou para ele e perguntou assim, por que você está rindo? Você não sabe que você vai morrer daqui a pouco? E ele continuou sorrindo, o soldado deu uma bofetada na face dele. E então, aquele homem disse para o soldado, eu estou sorrindo porque eu estou vendo as belezas que Deus tem oferecido para Roma. Roma que tem perseguido os seguidores do Filho amado. Então, se Deus está oferecendo isso para os perseguidores, o que não oferecerá para aqueles que estão sendo perseguidos? O soldado não tinha capacidade de entender, né, naquele momento, o que ele estava dizendo. Então ele foi jogado lá dentro da prisão para poder aguardar chegar outro dia, né, para poder ser morto. Ia ser devorado pelos leões. Então, gente, Inácio de Antioquia, já ouviu falar? Já ouviu falar dele? Um servidor de Jesus, é um dos divulgadores assim proeminentes do cristianismo, né? Realizou um trabalho extraordinário em Antioquia, né? Então, gente, ele estava lá na prisão nos dias subsequentes, né, aguardando a sua morte, porque os soldados romanos, gente, era uma coisa, eles deixavam assim as feras, né, os leões sem se alimentar durante uma semana, né? E ficava espicaçando a carne assim crua nas jaulas para poder aguçar a ferocidade. E ele ali nos dias pensando em Jesus, naquele amor sublime. E um dia ele estava recostado lá assim na prisão e voltou no tempo. Voltou nos tempos de criança, né? Quando ele vivia lá na cidade de Cafarnaum, era órfão, andava correndo de um lado para o outro, tinha seus 4, 5 anos de idade, né? E um dia estava brincando com os amiguinhos, assim, fora da cidade, assim, num bosque. Quando ele viu uns homens, assim, tudo reunido, né? Um estava sentado nas raízes de uma árvore
E criança, você já viu como que é, né? Que é só ficar no meio dos adultos. Eles vieram correndo, tudo, aquela algaravia, né? Adoro essa palavra também. Hoje eu vou voltar das palavras difíceis. Algaravia. Então, eles vieram tudo correndo, gritando. E aí os homens que estavam em pé, segurou eles para eles não aproximar, né? E aquele que estava sentado lá na raiz da árvore disse assim: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Quem que era? Já sabe? Jesus, né? Jesus falou e os apóstolos estavam segurando os meninos, soltou, eles vieram correndo, abraçaram Jesus. Fica imaginando a cena, né, gente? Deve ser bonito demais. E um deles, um dos meninos, sentou no colo de Jesus e o mestre foi passando a mão nos anéis, os cabelos dele e falou assim: aqueles que se assemelharem às crianças, esses entrarão no reino dos céus. Ah, gente, aquele menino que estava sentado ali no colo de Jesus, sabe quem que era? Era o Inácio, o menino Inácio órfão, né? Depois disso, o tempo foi passando e o Inácio foi lembrando, né, ali, recostado na prisão. Então ele foi lembrando o que tinha acontecido, né? E aí ele lembrou que mais tarde Jesus foi crucificado e Maria, a mãe de Jesus, foi lá para Éfeso, né? Vivia com o João. Um dia ela perguntou assim pro João: e o Inácio? Já tinha passado uns anos, agora o menino tinha uns 9 anos de idade. Ele perguntou assim: e o Inácio tem notícia, João? Oh, minha mãe, não tem notícia dele não. Será que ele não quer vir morar com a gente? E João então resolveu voltar em Cafarnaum para saber, né? E aí o menino veio viver com Maria e com João lá na cidade de Éfeso. Foram os dois que educaram Inácio, né? Foi fortalecendo, reeducando o ser, foi despertando, né, as qualidades de virtude. E tornou-se um discípulo de João, né? E depois começou a realizar o trabalho. Ela estava ali preso, né? Para poder ser morto. Mas ele, assim, com a fé, gente, a fé que transporta realmente montanhas, né? Então, ficou aguardando. Quando chegou no outro dia, né, depois que pregou o evangelho e tudo mais para todo mundo que estava ali, eles entraram para a arena. Quando chegaram lá, a multidão já estava reunida, que o povo adora ver as coisas ruins, né, gente? Esse espetáculo de horror, todas as épocas. E aí todo mundo lá reunido, gritando, aquela coisa. E fechou os olhos e foi orar, né? Preparar para o momento clímax da sua vida, que era a morte por amor a Jesus. Os leões começaram a entrar rugindo, uns choravam, os outros gemiam, né? E ele orando, esperando o leão bater no seu peito, rasgar suas carnes, né? E nada. Ele orando e nada. Começou a perceber que um silêncio foi se fazendo em volta, a multidão já não gritava mais. Quando ele abriu os olhos, gente, vocês não sabem o que aconteceu? Os leões tudo deitadinho, parecia os gatinhos. Os leões tudo deitadinho ali no chão, que já tinha comido, né? Tava refeito da fome. Os corpos caídos no chão, mortos, né? E ele, o único que tinha sobrevivido, gente, foi o único que sobreviveu. Aquilo, as lágrimas vieram aos seus olhos. Ele ajoelhou no chão e começou a falar: Senhor Jesus, mas por quê? Na hora que eu mais precisei de dar o testemunho, o Senhor faz isso comigo. Eu queria dar a minha vida por amor ao Senhor. E foi orando, né? De repente uma luz começou a brilhar, gente, na frente dele. E apareceu um espírito, um anjo, né? Enviado por Jesus. Sabe o que o anjo falou com ele? Sabe o que o anjo falou com ele? Tá achando que é? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Existia esse ditado naquela época, né? Nem sei se havia rapadura naquela época. Mas o anjo falou com ele assim: dá a vida por amor a Jesus é muito fácil para você. O que o mestre deseja de você é o testemunho. Diante da calúnia, o silêncio. Diante da perseguição, o perdão. E foi falando, né, gente? Que texto bonito. Depois você vê lá no livro. Que texto bonito. Então, Inácio compreendeu a mensagem. Quando os soldados entraram, gente, para tirar os corpos do leão, sustou com o Inácio lá, vivo. Expulsaram ele de Roma e ele foi para Antioquia, voltou para a cidade dele.
Quando chegou lá, gente, notícia corre longe, né? Naquela época nem o WhatsApp tinha. A notícia já tinha chegado lá primeiro que ele. O povo estava tudo comentando na sua cidade. Mas sabe o que eles estavam falando? Que tinha negado a Jesus. Por isso que estava livre. Que quando ele ajoelhou lá na arena, o povo achou que ele tinha me jurado, né? Mas ele não se defendeu. Manteve-se em silêncio, seguiu adiante e foi dando, gente, foi dando seu exemplo no silêncio do amor, da cumplicidade, buscando vivenciar a proposta do Evangelho de Jesus. Ah, gente, gostou dessa história? Adoro a história do Inácio e de tantos outros, né, que passaram pela terra. Então, meus netinhos, rapadura é doce, mas não é mole não, né? A vida é bem difícil, bem eu sei. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Marcado de espinhos. Mas também, gente, tem muitas rosas perfumadas. Tem muita alegria na nossa vida. Ah, você vê, hoje é domingo, alegria de estar com a família, alegria de estar aqui sentada, né, conversando com vocês, tomando esse chá gostoso, né? Esse chá de cidreira, agora não errei não. Vou trocando tudo, deixa eu colocar mais um cadiquinho de água para manter o chá quente. Então, gente, vamos refletir na nossa experiência encarnatória, vamos valorizar as experiências da nossa vida, retirando dela o aprendizado e o crescimento espiritual. Lembrando sempre das palavras de Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Um bom domingo para vocês, meus netinhos. Fica tudo com Deus e até domingo que vem. Até mais. Lutas acerbas. Rapadura é doce, mas não é mole não. No convívio social e familiar, é muito comum os indivíduos buscarem analisar a vida daqueles que lhe estão próximos. Acredita-se que a vida do vizinho é sempre mais harmônica, feliz e que nela não existem problemas. Observam-se dentro da sociedade aqueles que conseguiram alcançar um lugar de destaque, tornaram-se conhecidos no âmbito nacional e internacional, destacaram-se no campo da arte, da ciência, da economia, da cultura ou até mesmo da religião. De maneira geral, os ídolos das criaturas humanas são os que legaram exemplos à sociedade, desde as realizações voltadas puramente ao campo da materialidade, até aquelas que trouxeram grandes contribuições às conquistas do espírito. No entanto, as pessoas que se dizem fãs, que veneram esses mesmos ídolos, não sabem o quanto é preciso trabalhar para conquistar o patamar que eles alcançaram. O ditado popular é de extrema sabedoria. Rapadura é doce, mas não é mole não. Grande parcela da população gosta de doces. O amargo, o azedo e o salgado não são a preferência nacional. Daí a comparação com o doce, mais agradável ao paladar. Muitos pensam que estar sob os holofotes da sociedade é muito bom, mas não percebem o quanto foi difícil para o indivíduo venerado chegar ali, e muito menos percebem que a sua realização positiva é muito mais importante do que o destaque. Na viagem histórica do orbe terrestre, percebem-se verdadeiros conquistadores em diversos campos de ação, mas todos eles, indistintamente, precisaram passar por experiências difíceis, necessitaram superar obstáculos, vencer desafios, porque é exatamente assim
que se conquistam os espaços circundantes. Jesus, sendo modelo e guia da humanidade, demonstrou em sua vinda missionária que muitas vezes, para se conseguir algo construtivo, salutar na vida, é preciso enfrentar a massa, o populacho, indo em direção contrária ao fluxo que empurra para veredas menos felizes. Quantas perseguições sofreram os apóstolos? Quantas retaliações teve Paulo de Tarso? Quantos dissabores enfrentou Francisco de Assis? Quantas negativas teve Madre Teresa de Calcutá? Por quantas incompreensões passou Francisco Cândido Xavier? No entanto, todos eles e muitos outros iluminaram-se. Rapadura é doce, mas não é mole não. Enfrentar os desafios, superar os obstáculos, vencer as atribulações, é semear a felicidade que tanto se almeja. É imperioso vislumbrar as possibilidades de engrandecimento, sabendo que para alcançá-las serão necessárias lutas acerbas para a própria iluminação. Luz e paz. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos nas alvoradas do mundo novo, regenerado, junto a Maria e ao